Boa noite, irmãos, cidadãos brasileiros. Já tem mais de uma semana desde a última publicação, o último vídeo. Correria, resolvendo os problemas, correria atrás de trabalho, emprego e tudo mais. Eu vou dar sequência aqui no conteúdo de Porto Alegre após a inundação, quando tudo começou a retornar, a voltar ao normal. Eu deixei o lugar onde eu estava e eu consegui alugar um quarto em um apartamento no centro de Porto Alegre, na Borges de Medeiros. Então é um apartamento grande, tinha uns cinco quartos, eu aluguei um quarto. E as outras dependências eram compartilhadas. Mas era um lugar alto, então como eu tive inúmeros problemas com invasão de apartamento, problema com a inundação, que a água chegou próximo, então aos poucos a gente vai tentando resolver para que não aconteça as mesmas coisas anteriores, os mesmos problemas. Então, eu aluguei esse apartamento justamente por ser um dos pontos mais altos da cidade. E portaria, 24 horas, um prédio seguro. Então, assim mesmo tendo que dividir outras dependências, foi mais viável, por inúmeros motivos de segurança. Então, eu permaneci por aproximadamente 4 meses, após a inundação em Porto Alegre, e distribuí currículos e estava quase chegando na época da temporada novamente, e eu fiz contato com as empresas e eu resolvi retornar para Santa Catarina e trabalhar com turismo novamente. Vender os pacotes de turismo, os passeios e interagir, animar os passeios vestido de pirata. E parti. Voltei. Fui para Barra Velha, Santa Catarina. Existem inúmeras empresas em Santa Catarina de barco, de turismo. A maioria trabalha com passeios com trajes de pirata. Alguns até com a equipe do Jack Sparrow, personagens do cinema, Hollywood. Então é muito conhecido na região, no estado, no litoral. E ganha muito bem, embora assim, da última experiência não teve registro, eu tomei um prejuízo enorme, conforme mencionado, mas não pode generalizar todas as empresas, né? Então, tem Balneário, Camboriú, tem Balneário de Pissarras, tem outras empresas em Bombinhas, tem Porto Belo e Itajaí, então são inúmeras. Mesmo na capital, em Florianópolis, tem passeios de barco pirata. Então, assim, não dá para generalizar, falar dos empresários em geral. Que todos são ruins, que todos não vão pagar, que todos vão fazer o que fizeram comigo, né? Fizeram com outras pessoas também. Então, parti. E fui para Barra Velha. Fiquei aguardando, ainda faltavam 2 meses para a temporada. E chegando próximo da temporada, fazendo contato com as empresas nada de querer ajudar, queriam que participasse dos eventos, mas não queriam ajudar até chegar a data certa da temporada para realizar os trabalhos. Então eu estava arcando tudo do meu bolso.
Então vendia alguma coisa pela internet, vendia alguma coisa na rua e meus pais me ajudando, me auxiliando. Assim, deixar bem claro que tudo que aconteceu, eu tive a ajuda dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Porque, embora eu tenha passado por todas as dificuldades, tudo que eu passei, se eu não tivesse a ajuda deles, eu não teria conseguido. Eles que me ajudaram desde o início, tá? Assim, em termos de dinheiro, de verba. Eu tá precisando de imediato para não ir para a rua de todos esses problemas que aconteceram. Então, eu deixo registrado isso. Então, não tinha como correr, não tinha como ficar tanto tempo mais aguardando a temporada com dinheiro do bolso. Eu tinha que novamente tomar uma atitude. Eu tinha deixado currículos aqui, em Porto Alegre, distribuído, e eu recebi um contato de uma das empresas, uma loja para trabalho de segurança, e eu informei que eu estava em outro estado, mas eu poderia retornar a trabalho. E por fim, não contrataram mais, não entraram mais em contato. Após alguns dias, eu tomei atitude e liguei para eles e falei que eu estava voltando para Porto Alegre. Se teria como fazer uma entrevista. Eu fiz imediatamente uma online com eles. E ficou tudo certo de eu voltar e me apresentar na data que nós combinamos. E vim, retornei para Porto Alegre. Larguei Barra Velha, aluguei no mesmo apartamento, só que um outro quarto, não era o mesmo, mas no mesmo apartamento um outro quarto, e retornei para Porto Alegre. Fui no dia seguinte para a entrevista, já fiquei pro teste, já comecei a trabalhar. Ali eu trabalhei ali algumas semanas, quase um mês sem registro e um pouco mais eu fui registrado. Então, assim, dando sequência, novamente eu retornei a Porto Alegre. Aí, nesse decorrer de tempo, nesse um mês aí de registro, eu aluguei um independente, uma kitnet, um apartamento, um mini apartamento. Assim, uma sala com cozinha americana, um quarto e banheiro, no mesmo prédio, só que independente, que é onde eu moro até agora. É onde eu estou morando. Eu continuo morando nesse mesmo lugar. Então, vai seguir o próximo vídeo da sequência das histórias, porque aqui nós já estamos novamente com 8 minutos de vídeo, não vai dar para continuar. Vai ficar para próximo. E estou na correria de tudo, resolvendo os problemas, tá? Movi ação processual contra a empresa, contra o policial, tá? Por esses dias já está sendo encaminhado, tá nos últimos detalhes para ser encaminhado o processo. Infelizmente eu movi uma ação processual contra o estado do Rio Grande do Sul. Tá? De repente a pessoa pode falar assim, mas moveu uma ação contra o estado do Rio Grande do Sul. Nossa! Gente, eu não vim para mover ação processual contra ninguém. Você entendeu? Só que fazem 4 anos que está acontecendo tudo isso. Só para ter minha certidão de nascimento, foi 1 ano e 7 meses, na espera de uma certidão. Para eu retirar o meu documento, onde foi acrescentado 2 excrementos, cobrindo a parte do meu rosto, da foto do documento. Adulterado, falsificado, crime. Tá? Isso aí foi autorizado para quem tem poder. Quem autorizou isso tá de sacanagem, tá de palhaçada com a minha cara. Tá? Passou pano já na primeira vez com os policiais e daí não pararam mais. Arquivando tudo. Defensoria Pública, Ministério Público, tudo arquivando e passando pano. Você moveu a ação processual? Movi a ação processual. Tá no pau. Você entendeu? Não tem o que fazer. Todo o prejuízo que foi só para os meus pais, só para minha mãe, mais de 40 mil reais de dívida. 2 empréstimos que eu fiz com inundação, com tudo, de mudança. Onde acha que vai tanto dinheiro assim? Uma pessoa que veio para trabalhar. Então tá,
a ação processual contra o policial bonzinho, o bonzinho que chama de irmão, tá? Que põe os outros para trabalhar para ele, tá? Movida ação e a empresa, tá? De fraude trabalhista, que quer ser empresário, mas não quer pagar para os funcionários, tá certo? Tá no pau, e tá no pau o Estado do Rio Grande do Sul, tá certo? E vai para a justiça vai julgar. Então, meus irmãos, meus caros, vai ficar pro próximo vídeo a continuação, tá? A Exalta é estressante? É. Porque não é brincadeira. Não é brincadeira toda essa correria, tudo isso que já foi mencionado, já foi dito, já foi publicado. Tô 4 anos já divulgando isso. Tá? E as autoridades, ninguém sabe o que eles fazem? Arquivam e bloqueiam dos sistemas. Então nós vamos fazer o seguinte, por que o governo, por que os políticos, por que o governo não gosta de mídia, quer cortar a mídia? Porque a mídia é o meio de comunicação, de livre-arbítrio, e você tem que cuidar como defesa. Porque se não existisse a mídia, não existisse a internet, não existisse nada disso, todos os roubos e furtos e tudo que eles fazem, tá, contra a sociedade, de crimes, era passar do pano que nem estou fazendo. Que nem estou fazendo nos meus casos. Arquiva, passa um paninho ali nos corruptos, na lavagem de dinheiro, de tudo que vocês imaginarem, e não tem como recorrer. Entendeu? A mídia é a forma que tem de mostrar a veracidade dos fatos e os crimes, apresentar os crimes, as fraudes. Tá? Vou deixar aqui, o vídeo ultrapassou, senão fica difícil de carregar depois. Todo mundo acompanhar, tá? Não devemos desistir jamais. Diga não à corrupção. Avança, Brasil. Ordem e progresso. Força e honra. Abraço.